Olá, tudo bem? Estamos iniciando pela Rádio Módulo FM nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. A partir de agora você acompanha o Módulo Saúde através do seu radinho tradicional, Módulo FM, e também através das plataformas digitais, Facebook, ao vivo, e também você acompanha no YouTube ao vivo. Já agradeço aqui a sua sintonia, o seu carinho de todas as quintas-feiras aqui através da Rádio Módulo FM. E nessa edição tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no Módulo Saúde o Dr. Douglas Rezende, que é médico especialista em transplante capilar. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jânio. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Agradecer, é uma honra participar aqui do programa de vocês, um programa de tanto prestígio, né, a nível da cidade e da região de Patrocínio. Doutor, é a primeira vez aqui, né, participando conosco aqui no Módulo Saúde. Sim, primeira vez. Nunca tinha participado com vocês e é uma honra participar. Espero que seja a primeira, né, doutor, de muitas aqui. Sim, com certeza. O tema de hoje do Módulo Saúde é transplante capilar. Isso mesmo, transplante capilar. Como é feito esse trabalho? Pra gente começar, doutor, tá muito em alta. Quais são as técnicas de implante? Sim, Jânio, então, tá muito em alta, sim. É uma procura imensa hoje em dia, né? O homem, ele se tornou, ele descobriu, né, esse lado, né, que a mulher já desenvolveu há tanto tempo, né, que é a questão da vaidade, né? E o homem tem descoberto isso, e é uma preocupação que antes era muito das mulheres, hoje a vaidade masculina, ela está muito em alta. Então, uma coisa que incomodava muito o homem, que era a calvície, né? Essa calvície, hoje tem solução. E a gente veio, né, para a cidade trazer essa solução para os nossos pacientes. Como é, doutor? É feito esse paciente, né, que deseja passar pelo procedimento. É feito inicialmente um diagnóstico? Sim, Jânio. Esse paciente, eu falo que existem vários momentos importantes depois de tomada a decisão, depois da queixa, né, de queda capilar. Então, a primeira coisa, o paciente ele tem a queixa de queda, começou a cair o cabelo, ele teve aquela dor, né, que começa a frequentar o clube, molha o cabelo e já começa a ver ali a entrada, então começa a se sentir incomodado com aquilo. Então, ele vai procurar um médico especialista. No caso, um médico já especialista em tricologia, né, que é o que realiza o transplante capilar, e vai ser feito um diagnóstico. Existem algumas patologias, né, que, no caso, a alopecia androgenética, que gera uma queda capilar progressiva, né, crônica, e essa queda capilar, nós temos um tratamento hoje muito eficaz, que devido ao avanço da tecnologia da medicina, que é a técnica de transplante capilar. Hoje evoluiu muito, nós temos duas grandes técnicas, a primeira é a FUT, que é a mais antiga, onde se retirava uma faixa de cabelo da região posterior e através dessa faixa de cabelo era extraído os fios, os folículos, e transplantado na região onde existe a alopécia. Hoje nós temos a técnica FUE, é uma evolução dessa técnica FUT, onde nós retiramos os folículos por folículo, na região posterior do cabelo, na área doadora, e nós podemos transplantar esses folículos para a região receptora, onde existe a falha do cabelo, a alopécia. Eu tenho uma pergunta, ambos os sexos, homem, mulher, que deseja? Sim, Jânio, é muito mais frequente a alopecia androgenética no homem, né? Em torno de 50% dos homens na idade de em torno de 50 anos vão experimentar essa alopécia. E em torno das pessoas, dos brancos, né, em torno de 80%, negros e amarelos em torno de 15%. A média, 50% da população masculina vão experimentar a alopecia androgenética. As mulheres é um pouco menos, né, atinge um pouco menos da população feminina. Ela também é susceptível ao hormônio da testosterona, né, da dihidrotestosterona, e também vai ter alopécia. Existe a possibilidade sim de realizar transplante capilar feminino, não é tão frequente quanto a masculino, mas existe sim. Agora, doutor, a FUE, essa técnica que o senhor citou aqui, ela é mais procurada no momento?
Sim, Jane, ela é mais procurada pelos quais motivos, né? A técnica FUT, ela extraiu o cabelo através de uma retirada de uma faixa de cabelo na região posterior. Essa retirada da faixa, ela deixava uma cicatriz, embora linear, que seja totalmente protegida pelo cabelo após o crescimento, ficava a cicatriz linear. Quem gosta de deixar o cabelo mais raspado ali no 1, no 2, ficava uma cicatriz, né, na região do couro cabeludo. Sem falar que é um procedimento cirúrgico mais agressivo, tem o corte, né, em si, isso atrapalhava um pouco a técnica. A evolução da técnica FUE, isso trouxe um benefício gigante. Além de deixar uma cicatriz menor, reduzir o tempo cirúrgico, melhorou a questão de sangramento pós-operatório. O paciente ele sai da cirurgia no final da cirurgia, um dia depois ele já está podendo voltar ao trabalho. Então, a recuperação pós-cirúrgica com a técnica FUE, ela é muito melhor do que a técnica FUT. Agora, na hora do diagnóstico, doutor Douglas, o senhor pode citar, auxiliar esse paciente, aqui seria bom a técnica FUE, aqui seria bom essa técnica tal. Sim, Jânio, a gente pode sim. A questão não é bem só a separação das técnicas por patologias ou por paciente. A questão é o seguinte, às vezes um paciente que tem uma área doadora muito pobre, né, uma área mais rarefeita, né, tem pouco fio de cabelo, então você lançar mão da técnica FUT, você retira uma faixa de cabelo e aquela faixa de cabelo você retira todos os folículos daquela faixa de cabelo. Já na técnica FUE, você retira folículo por folículo. Então, uma área que já é rala, né, que tem poucos fios, se você retira os fios um entre o outro, né, um fio entre o outro, vai tornar aquela área muito rala, né, muito... O cabelo vai ficar muito... poucos cabelos naquela região. Então, a técnica FUT associada com a técnica FUE seria uma combinação boa nesses pacientes. Agora, a escolha da técnica vai muito da questão pessoal do paciente. Às vezes o paciente não quer aquela cicatriz, né, na região posterior do cabelo, é ele que vai escolher. Eu posso dar algumas orientações, mas a escolha final é do paciente. Para os nossos ouvintes, internautas, Dr. Douglas, depois de realizado, né, esse diagnóstico, quais são os próximos passos desse paciente? Sim, Jânio. É o seguinte, após feito o diagnóstico, esse paciente passa por uma avaliação médica com exames laboratoriais e para avaliar a saúde dele como um todo, né, para ter um procedimento seguro, né, porque é um procedimento estético, né? Nós não queremos um paciente que tenha patologias descompensadas. Então, esse paciente ele precisa passar por uma compensação clínica, né? Ele tem que estar totalmente estável, sem patologias descompensadas, para proporcionar um procedimento seguro, né, para esse paciente. Feito essa avaliação clínica laboratorial, esse paciente estando apto para realizar um procedimento cirúrgico, nós passamos para a segunda etapa, seria o grande dia, né? O dia da cirurgia. Esse paciente chega cedo, né, na clínica, por volta de em torno de 5, 6 horas da manhã. Nós abordamos esse paciente e identificamos a carência desse paciente, a dor, né, que está afligindo, né, esse paciente. Geralmente a área de recuo dele da alopécia, onde que precisa ser coberto. Então nós desenhamos a área que será coberta. Desenvolvemos uma hairline, né, que é a primeira linha de implantação do cabelo, de forma artística, né, com um pincel. Esse paciente vai avaliar essa linha, essa hairline, essa primeira linha de implantação do cabelo. A programação cirúrgica ele vai avaliar também junto com a gente. E na sequência aprovada essa programação cirúrgica, essa hairline desenhada, essa linha bem desenhada, personalizada, né? Cada pessoa tem um tipo de rosto, cada pessoa tem uma forma. Não existem duas pessoas com o mesmo rosto no mundo, né? Então cada pessoa vai receber um tratamento personalizado e desenhado essa linha do cabelo, de implantação do cabelo. Feita essa etapa, nós passamos para o procedimento em si. Esse paciente vai para uma sala totalmente preparada, né, com equipamentos, tanto da parte anestésica com o anestesista e a parte de tecnologia do próprio implante. É feita uma extração desses folículos na região posterior à área de doação.
e esses folículos passam por uma etapa de separação, de seleção desses folículos. É identificado os folículos para cada região do cabelo, cada área de implantação tem um tipo de folículo específico. É identificado esses folículos, são preparados e posteriormente uma segunda etapa é a área de colocação, de implantação dos folículos. Nós realizamos pré-incisões, esse folículo é colocado dentro da pré-incisão, então esse folículo fica lá na direção exata, na angulação correta e na dispersão, na distribuição exata também, até atingir um resultado harmônico e natural, dando um aspecto bem natural da implantação do cabelo, o que é o objetivo, né? E às vezes a maior expectativa do paciente, um implante de cabelo, um transplante de cabelo bem natural e bem daquele jeito que as pessoas depois olham e não sabem, né, que foi feito um transplante. Esse é o melhor transplante. Aquele que a pessoa olha depois e pensa assim, não, mas não foi feito transplante nesse paciente. Finalizada essa etapa, ele passa por uma recuperação depois da anestesia. É uma sedação leve. O paciente fica acordado, ele fica dormindo, porém ele fica desperto. Qualquer momento a gente pode chamar ele e ele acorda. E no final feita a recuperação, saiu ali do procedimento, ele pode ir para casa logo após o procedimento cirúrgico. Doutor, tem um detalhe, né? Antes desse procedimento, da cirurgia, esse paciente tem que fazer alguns exames, não é isso? Correto. São exames preparatórios, é isso? Exatamente. Tem duas etapas de exames. Aquele paciente que no diagnóstico nós conseguimos fechar o diagnóstico clínico dele da alopecia androgenética, ele já passou aquela etapa de diagnóstico clínico. Então, agora aquele paciente que você ficou na dúvida, não é só alopecia androgenética, pode ter alguma coisa associada. Ele passa por um diagnóstico hormonal, alguns exames para fazer o diagnóstico, depois a gente passa para os exames laboratoriais para poder avaliar a saúde de forma geral desse paciente. Como é a demanda, doutor? Porque a gente percebe que há uma demanda de transplante capilar nos grandes centros, né? Como é que no interior, na cidade de Patrocínio, você está trazendo esse trabalho agora aqui, como é? A demanda ainda, ela está uma demanda reprimida ainda devido à ausência de profissionais na cidade, né? E a ausência do conhecimento desses pacientes na possibilidade de resolver seu problema. Então as pessoas ainda têm a dor, mas não sabem que tem a solução, que tem o remédio para a sua dor. Então o objetivo nosso é dar divulgação a essa técnica. À medida que os casos forem aparecendo, à medida que a gente for resolvendo os casos, a nossa demanda será a partir de boca a boca, né? O paciente que teve aquela solução, resolveu aquele problema dele, aquela dor dele, vai ter uma pessoa próxima dele que vai identificar o resultado daquele caso, vai perceber que o seu problema tem solução e vai nos procurar. Só atende aonde aqui em Patrocínio? Eu atendo na Clínica Teros, a clínica na Avenida João Alves do Nascimento, 832, próximo aos grandes hospitais ali aqui de Patrocínio. Doutor, obrigado pela participação, pela presença conosco aqui, trazendo esse tema tão importante que é o transplante capilar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Jane. Qualquer possibilidade, nós voltaremos aqui para conversar com vocês. Muito bem, recebi aqui nesta quinta-feira, na edição do Módulo Saúde, o Dr. Douglas Rezende, que é médico especialista em transplante capilar. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço. Tchau, tchau.